Fotógrafa, eu tenho certeza que você já passou por isso, que a gente vai conversar aqui nesse primeiro episódio do nosso podcast Café Estratégico. Mas antes eu preciso te dar as boas-vindas e as novas patroas que chegaram. Então, e aí, patroa, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Café Estratégico. Sim, finalmente o nosso quadro Café Estratégico se tornou um podcast onde nós vamos sentar, tomar um café e conversar sobre fotografia como negócio e como marca. Então já deixa o seu like se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e nenhum episódio do podcast. E se você é que nem eu também, que adora levar os podcasts para qualquer lugar onde você vai, esse episódio e os próximos também serão disponibilizados no Spotify e no Deezer. Então, já vai lá salvar a playlist do podcast para não perder nem um episódio também. Agora sim, bora pro nosso assunto sobre a fotografia, sobre o começo na fotografia. Hoje eu estou tomando o meu café de chocolate trufado com leite, zero lactose e gelo, porque tá um calor do caramba. Tem até um ventilador aqui do meu lado. Tudo para poder fazer esse podcast acontecer para vocês. Seguinte, fotógrafa, no começo da fotografia, eu acho que vocês compartilham dessa mesma visão, que quando a gente começa na fotografia, a gente começa com aquele pensamento de vou vender a minha arte na praia. Finalmente tenho uma câmera, agora eu vou vender a minha arte na praia, vou ficar rica, vai ser assim, o máximo, tudo de bom. Vai ser só fotografar, vai ser 100% fotografando. Só que a gente descobre que não é bem assim. E aí é aonde você descobre que a fotografia não é só sobre fotografia. Além de tudo, além de empresa, além de qualquer coisa, a fotografia é sobre pessoas. E não é sobre você retratar só o que você acha bonito, é sobre você retratar o que a outra pessoa também precisa e quer ver. Então, seja um momento, seja como ela se sente bem em uma roupa. Então, você tem que lidar com os limites que o outro ser humano tem. Então, não é só arte, é você também doar, claro, a tua arte, mas doar ali da sua expertise para atender as necessidades e vontades da outra pessoa. Porque afinal de contas, eu vejo muita coisa assim no mercado, muita gente assim no mercado, que fala: ah, não, mas o cliente tem que aceitar a minha arte do jeito que é. Ok, até certo ponto sim. Só que, por exemplo, muita gente fala isso porque depois quer postar a foto no Instagram. Só que, cara, já parou para pensar que a experiência do seu cliente tem que ser muito, muito boa? Porque se você for pensar como empresa lá no futuro, se você não tiver dado uma experiência boa para esse cliente, ele não vai ser um cliente recorrente. E isso sim, realmente prejudica a tua empresa a longo prazo. Então, você tem que ter ali um meio termo. Você, obviamente, tomar um certo cuidado ali para o seu trabalho não ser prejudicado, mas também tomar cuidado para não prejudicar o cliente, no quesito de sair frustrado com as fotos, entende? Olha, existem vários motivos, obviamente, para saírem frustrados com as fotos, às vezes até expectativas que eles colocam sobre você em relação a você copiar trabalho de X pessoa. Isso aí já é outros 500. Mas eu estou falando no quesito de você frustrar o cliente justamente porque você quis impor ali muita coisa. Por exemplo, estilo de roupa. Tem cliente que não se sente confortável com determinado estilo de roupa e você vai lá e é exatamente esse estilo de roupa que você coloca na cliente porque você acha que vai ficar bom esteticamente. Entendeu? Sim, tem que prezar pela estética e dá para ter uma estética boa com as roupas que você consegue entrar em um acordo ali com a cliente. E quando acontece de não ficar bom, o que você faz? Não posta. Para isso que existe portfólio. Então você não precisa ficar nessa ânsia de, meu Deus, tudo tem que ser, digamos assim, instagramável. Você tem que fazer o seu portfólio de acordo com o que você quer vender, mas também entender que vai ter clientes, vão ter clientes que vão precisar de outro tipo de, vão querer outro tipo de nuance na fotografia. Então, de repente, algo que você não curte muito, sei lá, de repente você acha feio, sei lá, uma saia florida. Mas se você não, né? Você como fotógrafa de marca pessoal, principalmente, você precisa ter noção de como combinar aquilo
no cenário, de como combinar aquilo nas fotos. Então, você precisa ter essa certa noção. Aí você vai falar, ai, Giovana, mas tem cliente que realmente não. Ele quer desse jeito, tá brega, tá feio, ele não aceita nenhuma opinião. A começar que, se você não quer esse tipo de cliente, trabalhar posicionamento é muito importante. Agora, se você já está trabalhando com esse tipo de cliente e está satisfeita, porque assim, geralmente esse tipo de cliente vem no ticket mais baixo. E aí é o seguinte, geralmente é o ticket que mais quer ali a tua alma. Enfim, e aí você quer trabalhar com isso, você tem que filtrar bem para poder não pegar de novo esse tipo de cliente, mas querendo ou não, pode ser uma coisa meio que recorrente. Mas, cara, aí não tem o que fazer. Faz e é isso aí. Faz, depois não posta, vai criando teu portfólio, por quê? Teu portfólio é que vai dar teu nome também. Ai, mas a cliente divulgou para outra pessoa quer assim. Você, assim, quer nesse estilo meio brega essa pessoa quis. Cara, só você não atender, entende? Não atende. Você vai selecionando os seus clientes. Querendo ou não, você vai ter que escolher ali os clientes que você quer atender. Quem você atende também é posicionamento. O preço que você cobra também é posicionamento, entende? Então, é algo que você precisa realmente rever. O que você quer? Já começa por aí. O que você quer a longo prazo? Quais são as suas metas? Porque isso também reflete no tipo de pessoas que você vai atender. Inclusive, se você tá nesse ano de 2026, ainda tá meio perdida, não sabe por onde começar, eu criei uma série no canal chamada Mudando o Seu 2026 e ela tem 7 episódios. Inclusive, o último episódio sai amanhã, um dia depois desse primeiro episódio do podcast. Estamos numa segunda-feira, ele sai numa terça. Então, é o último episódio dessa nossa série. E se você está vendo depois ou ouvindo depois esse podcast, os episódios estão todos disponíveis na playlist meu Mudando o Meu 2026. Mudando o meu 2026, não, desculpa. Mudando o seu 2026. Então, fotógrafa, você já tem um caminho aqui para você percorrer, ok? Você passando por essa transformação, você já vai sair na frente de muita gente no mercado. E assim, falando em mercado, quando a gente resolve realmente entrar no mercado, aí vem a questão de prazos, vem a questão de você, digamos assim, parar de romantizar a fotografia. É hora de você entender, obviamente, que a fotografia é maravilhosa, realmente a gente tem que ter aquela paixão, só que não é só flores. Porque a fotografia, ela se torna um negócio quando você entra no mercado de trabalho. Você é uma marca pessoal, você tem uma marca pessoal. E quando você entra no mercado, você precisa trabalhar essa marca pessoal. Então, se torna algo que você sempre precisa ter um olhar estratégico. Você sempre precisa pensar à frente, você precisa tomar decisões baseadas em dados. Dados do mercado em geral e dados que você tira ali da tua própria base de clientes, da tua própria audiência. Então, são decisões baseadas em dados, não em achismos. Então, acaba que quando a gente dá de cara com essa realidade, a gente se assusta um pouco. A gente fica meio frustrado. Eu sei porque eu passei isso. Eu fiquei meio frustrada. Eu fiquei, cara, eu achei que era só fotografar, literalmente. Fotografar, editar, só a parte legal. E realmente no nosso nicho aqui, fotografia, no audiovisual em geral, né? Ninguém avisa isso pra gente. Ninguém. Não é muito falado sobre essa questão de que você pegou a câmera na mão, você já é uma empreendedora, você já tem que se comportar como uma empreendedora. Mesmo que você esteja começando, porque mesmo que você fale, eu vou esperar um pouquinho para entrar no mercado de trabalho, pode aparecer uma oportunidade boa e você pode já ser boa naquilo que você está fazendo. Você já pode ter desenvolvido muito rápido na técnica e realmente conseguir trabalhos. Só que você consegue trabalhos e aí você não sabe como lidar muito bem com o dinheiro, você não sabe lidar muito bem com a experiência da cliente, você só sabe ali a técnica, você é muito boa na técnica. Então, meio que você toma um susto ali com essas coisas, sabe? Porque antes você não tem cliente, ou seja, você não tem responsabilidade com a expectativa de alguém, você não tem responsabilidade jurídica, fiscal, nem nada, assim, falando
do básico, assim, de uma empresa. Você pode errar pra caramba. Então, você tá no início ali, você pode se permitir errar, porque afinal de contas é assim que você vai aprender. Você também, como que eu posso dizer? Você não tem uma pressão. Você não tem uma pressão sobre você. Já quando você decide começar a vender, você decide entrar no mercado de trabalho, vem aí estrutura, processos, vem a experiência do cliente. Cara, vem uma caçambara de coisas. Vem contrato, enfim, você tem que se precaver de muita coisa, tanto para você, obviamente, tanto para o seu cliente se sentir seguro. Então, você toma aquele susto e você fala, cara, por onde eu começo a aprender agora? Foi essa pergunta que eu me fiz. Eu fiquei, gente, por onde que eu começo a aprender? Eu não faço a mínima ideia. E eu realmente tomei como é que fala? A consciência de que eu precisava de uma mentora. Senão eu ia ficar maluca. Então eu investi no meu primeiro. Na verdade, era curso. No meu primeiro curso, que na época foi disponibilizado o curso para isso. Eu não tinha ouvido falar em mentoria ainda em relação a isso. Então, pelo menos não nada para fotógrafo, essas coisas. E aí eu comprei o curso, me decepcionei horrores, infelizmente, me decepcionei horrores. Mas nem por isso desistir de investir, sabe? Em mim, na minha carreira, na minha empresa. Eu não desisti. E acompanhando várias pessoas, pouco tempo depois, eu tomei a decisão de que eu iria adquirir um produto de uma expert maravilhosa. E finalmente eu tomei a decisão e falei, cara, eu vou entrar. E aí foi aquilo, eu tive que. Ainda cobrava um valor abaixo, não conseguia entrar e tudo mais. Entrei parcelado um tempo depois. E aí eu fui, assim, melhorando mil por cento. Porque, assim, não é só também você entender sobre imagem, sobre comunicação imagética. Tinha algumas coisas que faltavam ainda, sabe? E hoje tudo se complementa e foi a melhor coisa que eu fiz, foi o melhor investimento que eu tive. Então, você também toma susto com o tanto de investimento que você tem que fazer, porque no começo você, cara, beleza, comprei a câmera. Boa, entendeu? Comprei a câmera, tô feita. Só que não é bem assim. Você nunca para de investir na fotografia, você nunca para de investir na sua marca, você nunca para de investir em você, porque você é o ativo mais importante da tua marca. Para tua marca crescer e até se tornar maior do que você, vamos colocar aqui, você tem a sua marca pessoal, vou colocar aqui, eu tenho minha marca pessoal Giovana, mas eu quero que a minha fotografia, o meu método seja muito maior que eu. Então, sei lá, vou abrir um estúdio, entende? E esse estúdio vai ser maior que eu, vai ter outras pessoas trabalhando comigo. Vão ter, na verdade, vão ter outras pessoas trabalhando comigo. Então, é algo que você vai pensando com o tempo, mas daquele choque inicial, muita gente desiste, infelizmente. Muita gente desiste, fala que fotografia não dá dinheiro, fala que. Começa a falar um monte de coisas que, na verdade, é só. Foi efeito do susto que ela teve, do preparo que o mercado não dava pra gente. Hoje em dia, até que tá dando, mas ainda assim precisa ser mais reverberado ainda. E, obviamente, essa é uma das minhas missões aqui. Obviamente, também foi por isso que eu criei esse podcast. Então, se fez sentido para você até agora, se você está pelo YouTube, deixe seu like. Se você estiver pelo Spotify, dá um coraçãozinho para você ouvir de novo depois. E eu tenho certeza que você vai conseguir anotar muitos insights, principalmente se você está começando. Então, patroa, a fotografia como um negócio, assim, você pode tomar um susto no começo, mas depois se torna gostoso. Eu fiquei maluca por empreender. Eu tenho 500 mil ideias de negócios na minha cabeça, relacionadas à fotografia e também não relacionadas. Mas o tanto de coisa que dá para você criar depois que você passa um tempo realmente imersa nessa questão de aprender sobre negócios, de aprender como gerir a tua empresa, é um negócio que, assim, é bizarro. Estando inserida nesse meio, você começa a ter outra visão do mundo, sabe? E vocês sabem que qualquer coisa, qualquer visão, até mesmo que a gente muda na nossa vida pessoal, enfim, no nosso trabalho, qualquer coisa, impacta na nossa arte, impacta na fotografia. Porque a gente começa a ter outra perspectiva. Tudo, exatamente tudo influencia na nossa criatividade. Então, eu sinto até que minha fotografia também melhorou.
por incrível que pareça, cara, estou aqui aprendendo sobre negócios, enfim, como construir uma empresa e, enfim, como que isso pode mudar a minha fotografia. Pois é, eu já tinha pensado isso uma vez também. E realmente muda. É prática, gente. É uma coisa na prática. A criatividade, ela faz com que você tire ideias de onde você nunca imaginou. Sabe quando você tá lendo um livro e você começa a imaginar uma cena? E aí você, cara, nossa, essa cena aqui poderia ser um filme. Então, quem é apaixonado por leitura vai me entender. É a mesma coisa quando você está aprendendo novas coisas, quando você está avançando em novos níveis no seu negócio, na vida, em qualquer lugar, mas trazendo aqui para o negócio, que é uma coisa que, querendo ou não, ainda é pouco falada no nosso mercado do audiovisual, é um negócio que também abre possibilidades criativas para a nossa fotografia. É como se a gente estivesse realmente lendo o livro, enquanto a gente aprende, a gente lê um livro e vai imaginando assim as cenas, ou seja, a gente vai absorvendo aquele conhecimento e vai vindo para dentro da gente mesmo e reflete na nossa criatividade, reflete na nossa arte. É surreal, é surreal. E assim, patroa, a fotografia, assim, você pode até ficar um pouco desanimada de puta merda, agora eu tenho que fazer, me desdobrar em 20 para poder cuidar da fotografia como negócio, como marca. Só que aquilo, organização, prioridades, metas, tudo isso, obviamente, trabalhei com vocês ali na nossa série Mudando o Seu 2026. Então, se você ainda não viu, vai lá ver. De novo, tô aqui, ó, entregando ouro para você no podcast e também na série. Então, já vai lá ver após você escutar esse podcast. E assim, a fotografia, ela, ela pode ser leve, mesmo sendo se tratando ela como negócio. Ela pode ser muito leve, pode ser muito boa. Afinal de contas, você tem que ser apaixonado também em ser interessado pelas pessoas, por histórias. Afinal de contas, nós fotógrafos contamos histórias. No caso, quem é fotógrafo de marca pessoal conta a história da marca pessoal. Conta a história de um projeto que aquela pessoa, que aquela marca pessoal está construindo. Conta algo que aquela marca está vivendo no momento, um marco na carreira que ela está vivendo. Então, você consegue se apaixonar pela fotografia de novo, de novo e de novo. E assim, a fotografia como experiência, ela é maravilhosa, tanto para você também passar, inclusive quando você passa pela experiência de ser fotografada, você entende melhor a tua cliente. Então, essa experiência de você passar, mas também a experiência que você passa a pensar em proporcionar para sua cliente. Cada vez mais aqui, não só eu, não é um pensamento só meu, mas falando de mim, cada vez mais que eu penso em melhorar a experiência da minha cliente, isso me dá mais gás para continuar, me dá mais gás para conseguir evoluir cada vez mais no meu negócio, como marca, como prestadora de serviço, como alguém que está retratando a história de uma outra pessoa. Isso me faz querer me conectar ainda mais com pessoas. É incrível, é incrível. Então, assim, muita gente também fica meio brava mesmo, meio puta, porque também hoje em dia é necessário você criar conteúdo. Além de, meu Deus, eu vou abrir uma empresa, eu vou tratar como marca, e ainda tenho que criar conteúdo. E assim, pensar absurdos, né? De, cara, eu vou virar blogueirinha, meu Deus, eu vou. Eu não sei criar conteúdo, começa a trazer um monte de empecilhos. E até fala assim, crava, eu não vou criar conteúdo, não sou obrigada. Realmente, você não é obrigada. Só que, patroa, se você quer que a tua marca seja vista hoje, seja lembrada, você precisa se fazer ser vista, você precisa se fazer ser lembrada. E hoje em dia, falando de internet, é através do quê? Conteúdos. Hoje em dia, as pessoas ainda acham que antigamente era mais fácil para você tipo, captar leads, essas coisas, que você não precisava criar conteúdo, você só precisava cuidar ali da fotografia e vender a tua arte na praia. Mas não é assim. Porque hoje em dia é muito mais fácil pra gente estar na palma da nossa mão. A gente consegue se conectar com pessoas ao redor do mundo com algo que está na palma da nossa mão. Sendo que antigamente, para vender a fotografia, as pessoas iam de porta em porta, de local em local, para poder mostrar ali o teu trabalho, ou também trabalhando para outras pessoas que já foram grandes,
grandes que passaram por um processo enorme até chegar onde chegaram. E aí essas pessoas que estão trabalhando com essas pessoas grandes, que alcançaram um certo patamar, elas estão ali trabalhando para enriquecer o negócio de outra pessoa, até começar a criar o seu próprio nome. Entende que é um caminho muito mais demorado? Muito mais custoso? Hoje em dia a gente tem uma facilidade gigante. Então, patroa, assim, o conselho que eu posso te dar. Primeiro, respira. Segundo, entenda que a tua fotografia, ela é uma arte, mas ela é uma arte que você tem que compartilhar. E é uma arte que junta a sua essência como artista e a essência da pessoa que está sendo retratada. Isso precisa ser respeitado. E entenda também que ter um negócio não é chato. Ter um negócio é ter liberdade. E, cara, se eu posso deixar mais um conselho para você aqui é: estude pra caramba, conhecimento ninguém te tira. E mesmo que você não queira mais a fotografia daqui a um tempo, eu espero que não, senão eu vou puxar a tua orelha. Mesmo que você, eu quero empreender com outra coisa. Você entendendo que qualquer coisa que você for fazer, que seja no naipe da fotografia em questão de você empreender, você é de fato uma empreendedora. Você é de fato uma empresa. Você é de fato uma marca. Então não é porque é a fotografia que, meu Deus, tem que ter tudo isso para poder vender. Não, hoje em dia qualquer profissão precisa estar presente no digital, qualquer profissão precisa que você presta por conta, precisa que você trate como uma marca, que você trate como real uma empresa, que você tenha processos, que você tenha ali uma comunicação assertiva com o teu público em todos os quesitos, né, falando de posicionamento também. Então, é necessário que você tenha bastante coerência. E assim, o principal de tudo é necessário que você tenha clareza. E tudo começa em você. Tenha em vista que tudo começa em você. Você precisa ter clareza de quem você é e do seu propósito. Tendo clareza desses dois, e para quem você quer falar, na verdade, tendo clareza desses três, você já tem um ouro na sua mão. E agora é só lapidar, é só trabalhar. Que você vai construir uma marca foda. Tenho certeza disso. Bom, patroa, esse foi o nosso primeiro episódio do Café Estratégico. Eu estou muito feliz de lançar isso com vocês aqui, esse podcast tão especial. E eu espero de verdade que tenha feito a diferença na tua vida. Espero de verdade que você pratique tudo que eu te falei aqui, que você vá no canal, que você assista a série e que, além de tudo, de fazer várias anotações, que você realmente seja uma pessoa executora, que se torne normal para você ser uma pessoa executora. Combinado? Eu vejo vocês no nosso próximo episódio do Café Estratégico Podcast. Um beijo e até a próxima. Fui!